Arábia Saudita, ela precisa dos americanos para segurar o Irã, porém ela também, né, agora recentemente teve uma reunião no Egito, entendeu? Que o Putin foi lá, e o Putin foi lá para juntar as nações árabes da Liga Árabe a favor dele. No entanto, o Egito é a nação que, juntamente com Israel, está vendendo gás para a Europa. Então, você vê, ainda as coisas não se definiram, mas está caminhando. Está caminhando. Isso. E a própria China está ajudando a reconstruir o Egito. Agora, um detalhe aqui, um detalhe que é muito importante. Esse acordo de paz não é um acordo qualquer. Esse acordo de paz, ele vai ter que permitir que Israel construa o terceiro templo no Monte Moriá. E nenhum desses acordos tocou nesse assunto ainda. Por quê? Porque é um barril de pólvora. Claro, ainda não, o terreno não está pronto para isso ainda. Entendeu? Não está pronto, mas eles estão evoluindo. Cada hora ganham mais um pouco. Outra questão, ele falou de questões territoriais. Existem os territórios chamados de territórios ocupados, que ficam naquela região perto de Jerusalém, né? O West Bank, né? Que no inglês, e também na região da Samaria. Judéia e Samaria. Judéia e Samaria. Ali. Esses terrenos têm muitos mais árabes palestinos do que israelenses, mas está na mão de Israel. Então, nesse acordo, Israel vai ter que abrir mão desses terrenos, vai ter que reconhecer a Palestina como um país. A Palestina vai ter que reconhecer Israel como um país. Eles vão dividir Jerusalém. A Jerusalém Oriental vai ficar na mão dos palestinos, dos árabes, e a Ocidental vai ficar com Israel. E além disso, o Monte Moriá vai permitir... Aqsa, onde está aquele domo da rocha? De um lado tem a mesquita de Al-Aqsa, que é aquela de cúpula cinza escura, e do outro lado, a parte norte, tem o domo da rocha, que é uma cúpula de ouro mesmo. Tá. Aonde que vai ficar o templo? O templo não vai ter que derrubar nenhuma das duas estruturas. Ele vai ficar à direita. Concordo plenamente. Ele não está embaixo nos escombros? Não, porque isso é um erro de entendimento. Há aqueles teólogos e até mesmo arqueólogos que sabem que existe uma porta, você vai em janeiro, você vai ver a porta chamada Dourada. Tá. Ela está fechada. Ezequiel diz que o Messias ia entrar por ela, e quando ele saísse, a porta seria fechada até que ele voltasse. Agora, detalhe, quando Suleimã Magnífico entrou lá em 1517, ele ouviu dizer que o Messias ia passar por lá, ele fechou a porta. Ele fechou. Então, sem querer, ele estava cumprindo a profecia. E botou um cemitério árabe lá, porque jamais um rabino ia pisar em terra de morto. Ele cumpriu a palavra. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias... Lá que você fala é onde? Lá em Jerusalém. No muro oriental tem uma porta que você vê claramente, ela está fechada. Mas lá era a porta por onde só o sumo sacerdote entrava. Não é onde vai ser construído então o templo. Não, eu vou chegar lá. Isso é só para você entender. Tá. Por quê? Porque o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano no Yom Kippur por aquela porta. No dia em que Jesus veio no Domingo de Ramos, que ele desceu o Monte das Oliveiras, ele entrou naquela porta, montado num jumentinho, como Zacarias falava. Aclamando, né? E Zacarias, que escreveu 500 anos antes, disse que o Messias entraria e depois que ele entrasse e saísse, seria fechada e nunca mais ela seria aberta até que ele voltasse. No ano de 1967, o rei Hussein da Jordânia, ele queria fazer dali um complexo hoteleiro bem naquela região. Só que, para se cumprir as escrituras, a guerra estourou, os judeus tomaram aquele monte e não ficou, continuou fechado. Tá. Agora, nós sabemos que o terceiro templo vai ser reconstruído, por quê? Porque quando o anticristo romper a aliança que ele fez, diz que ele vai cessar os sacrifícios. Sim. Ora, para o sacrifício existir, o templo tem que existir. Então, mas só para entender, vai ser o terceiro templo porque o primeiro foi... O de Salomão. Tá. E aí, quando que ele é derrubado? Foi destruído por Nabucodonosor no ano 586. Exato. O segundo foi de Zorobabel e de Esdras. Entendeu? Que foi quando o povo retornou do exílio, a partir do ano 535. Foi destruído... Ele não foi destruído, ele permaneceu, ele era um templo simples, e quando veio Herodes, por volta do ano 40 a.C., ele ampliou
e fez Isso. aquilo uma das 7 maravilhas do mundo. Foi destruído no ano 70. Só que né? no ano 70, o general Tito entrou e destruiu tudo, porque tinha havido uma grande revolta dos zelotes a partir do ano 66, e ele destruiu Exato. tudo, como Jesus profetizou no sermão de Mateus 24. Conforme Daniel profetizou na Daniel 9. Agora, Daniel diz que quando houver a tribulação, os sacrifícios vão ser feitos de novo. E para ter sacrifício Tem que ter o templo. Claro. Hoje, pra você ter uma ideia, já existem judeus de famílias sacerdotais, eles têm o nome em Cohen. Cohen, tem muitos judeus aqui no Brasil que sim, são sim. Cohen. São chamados os Koanims. Eles são de família sacerdotal. Eles já estão fazendo os sacrifícios, treinando. Em Jerusalém Porque já... é uma coisa muito Se preparando. Específica, tem que saber fazer claro, exatamente. claro. O ritual é muito bem estabelecido no Antigo Testamento. Inclusive, Deus deu toda a diretriz para Moisés. O Instituto no do Torá? Templo está Sim, tudo na tá Torá. na Torá, tá na Torá. O Instituto do Templo em Jerusalém já tem todos os utensílios. Já tem a menorá. Já tem as vestes As sacerdotais, vestes já tem sacerdotais. os garfos para tirar a brasa. Mas tem para tudo isso já. Pra toda precisa ritualística. da Arca da Aliança. Só falta a arca. Então. Alguns dizem Que é um que ela já, mistério aí. já sabe onde ele está. É. Eu ouvi falar que é na Etiópia. Papo Não, isso. aquele templo na Etiópia é uma grande especulação. Tem até material da History Channel sobre isso, mas é especulação. Não sei. Bom, pode ser que até construam outra. Tá. Mas o fato é que quando esse acordo for feito, ele tem que ter 7 anos. Eu sempre digo, gente, você quer saber quando o acordo é o de verdade? Vai ter Bíblia que é clara. permitir que se construa o templo e vai ter que ser de 7 7 anos, exato. Aí quando você falar, pô, é o cara que está liderando esse acordo, é o cara, é o bicho. É ele. Eu creio que quando a gente olhar e perceber que nós vamos ver ele, entendeu? Ele vai ser revelado para nós. A igreja vai ser retirada. Entendi. O Ok. Rafael crê diferente. Diferente. E eu Ok. espero que eu esteja certo. Não, eu espero que esteja errado. eu quero Mas estar errado. eu tenho que ser Aham. honesto e tenho que dizer que o outro lado tem pontos muito interessantes e fortes. Então, o que eu digo para o meu povo? Se prepare. Porque Deus vai dar graça para nós se tivermos que passar por isso. Agora, se o camarada é aquele crente que só quer viver, só quer bênção, que só quer grana, isso, o camarada desse vai se entregar porque não vai aguentar nada, entendeu? Então, você entendeu a Eu só mecânica? Entendi. Mas em relação ao templo, por que ele é uma coisa impossível de se imaginar hoje em dia e vai ser possível algum dia? Por causa da localização? Aquilo é um barril de pólvora. Olha, quando que não Imagina, o judeu ele tá conseguindo agora, por muita articulação política, por muita Mas a pressão terra de não é- parlamentares. Não, mas Não é dele, ele não pode chegar lá e vou construir. Não, olha só, foi a primeira vez na história que esse governo caiu de Israel, essa coalizão governamental de Israel, foi a primeira vez na história que os árabes participaram. Muçulmanos participando, já terem deputados, etc., são muçulmanos. 20, 30% da população porque de o Israel é de Netanyahu muçulmanos. era muito de direita. É, conservador, de E ele direita. tem alguns partidos lá que são de extrema direita que falam o seguinte: vamos explodir essas. Exato. essas Vamos radicais, construir entendeu? nosso tempo, etc. Mas essa coalizão agora, que ela ruiu, ela caiu, justamente porque não conseguiu fazer a manutenção. Esse Yair Lapid, ele é muito mais aberto para uma possibilidade Centro-esquerda. desse acordo que vai dividir Isso Jerusalém. aí, isso aí, Por isso que exato. está caminhando para isso. Agora, Exato. só para responder a sua pergunta, que é muito boa, por que eles não podem? Antes, Israel nasceu como nação em 1948, no dia 14 de maio, quando o Davi Ben-Gurion estabeleceu a independência do Estado de Israel, que tinha, em dezembro de 47, aprovado uma resolução da ONU, inclusive com o nosso... Com o voto do Oswaldo Aranha. e tal, mas ninguém Oswaldo quis Aranha. impor. Ninguém quis impor. O Ben-Gurion falou: ninguém vai fazer, eu vou declarar aqui. Ele declarou. No dia seguinte começou a guerra da independência, que durou 1 ano e meio. Israel venceu contra tudo e contra todos. Mas Jerusalém estava na mão da Jordânia. Jordânia, autoridade da Jordânia. A autoridade da Jordânia. É o que chama Waqfa. Quando chegou na Guerra dos 6 Dias, Deus deu a vitória para Israel. Israel desceu, os paraquedistas desceram, entraram na cidade velha tocando chofar e tomaram o Monte Moriá. Só que no dia seguinte eles perceberam o seguinte: se nós não entregarmos de volta esse muro aqui, esse monte aqui, vai dar guerra mundial. É claro. Então Israel Todos os muçulmanos fez um do mundo. acordo com a autoridade muçulmana dizendo o seguinte: olha, nós vamos entregar para vocês, mas com uma ressalva: vocês não podem ter arma aqui dentro. Ah, tá. Quem tem arma aqui
é o exército israelense. Polícia de Israel que faz a manutenção. Só que faz da a segurança. manutenção. Só que lá você entra, são os muçulmanos que mandam. Esse é o status quo. Pra você ter uma ideia, no ano 2000, Ariel Sharon, que era o antigo primeiro-ministro, ele entrou só de ter visitado aquele monte. Foi um pega pra Estourou capar. a antifada. Foram 5 foi uma anos de antifada. guerra por causa Sim. disso aí. Só para te explicar como aquilo é importante. E sensível, o né? mundo não vai permitir. Por quê? Entendi. Porque ali, consideradamente pelos muçulmanos, é o terceiro lugar mais sagrado. É Meca, Medina e Jerusalém. Agora, detalhe, Jerusalém não aparece no Corão. Não aparece. Não existe. Não aparece. Só que existe lá que o Mohammed, o Maomé, ele um dia, numa certa noite, ele viajou até uma mesquita chamada de El-Aqsa, que significa mais longínqua. É a única coisa que fala. Aí, os muçulmanos, depois que Israel voltou para lá, começaram a dizer que a mesquita de El-Aqsa era aquela mesquita que está no monte do templo. Ou seja, Esse lugar é nosso também, total vocês não ali. podem entrar. Só alguém que esteja de fato empoderado por Satanás, que é o anticristo, Pra conseguir que vai articular que isso. vai me conseguir parece esse uma coisa acordo. impossível, Não, né? peraí. Humanamente falando. Peraí. Perfeito. Humanamente falando é impossível. Mas em nenhum momento da história, desde o estabelecimento do Estado de Israel, nós vimos judeus orando no Monte do Templo. E judeus estão orando de modo ainda meio contido, a polícia fica ali de olho. Eles entram, mas assim, sem nenhum sinal. Entendi. Tiram o kippah, Exato. eles não Oram. podem ter nada, eles entram e estão entrando. Os parlamentares Eu vou lá estão todo fazendo ano. força com essa Eu, se coalizão. for lá, eu posso entrar? Pode. Vocês podem se visitar. o teu grupo for entrar, você vai poder. Não Eu pode sempre ter levo atividade meu grupo. religiosa além da muçulmana, islâmica. Esse é o status quo. E a polícia israelense garante a segurança. Mas essa pressão, essa articulação governamental em Israel já está se permitindo que judeus acessem e de modo muito sutil façam orações. Tem judeus recitando ali a Torá e etc. Perceba o seguinte, o que comecei falando nesse momento agora do livro do Jared Kushner. O livro do Jared Kushner diz o seguinte: o Benjamin Netanyahu, o Bibi, ele queria anexar, estabelecer aquela região dos colonos lá da Judéia e Samaria, que é uma região muito sensível, e dar um pega pra capar. O Donald Trump falou o seguinte, o Jared Kushner falou isso no livro dele, vai sair ainda o livro, foi só uma prévia. Donald Trump, se você fizer isso, eu não vou defender Israel diante da opinião pública. Ou seja, ele está falando o seguinte, eu vou queimar você na opinião pública, vai ficar muito feio. Ele obrigou Netanyahu a regredir no plano da colonização daquelas áreas de Judéia e Samaria para diminuir a tensão entre os palestinos e, ao mesmo tempo, ele ofereceria, através dos acordos de Abraão, um socorro econômico para melhorar a vida dos palestinos, que é um caos. E detalhe, isso que ele está falando é muito importante, porque a ONU não aceita outra solução que não seja a solução de dois estados. E outra, e eles ainda dizem mais, retornando os territórios, As linhas, né? as linhas de antes da Guerra dos 6 Dias, para 1948. Ou seja, Israel vai ter que abrir mão de muito território. Para que isso aconteça, Israel tem que ter um governo mais à esquerda, já tem. Isso aí. Os Estados Unidos têm que ter um presidente mais à esquerda, mais em consonância com a ONU, e é o que está acontecendo. Por isso que eu estou dizendo, é aquela coisa, eles vão devagarzinho, o gato está subindo no telhado, o gato caiu do telhado, daqui a pouco o gato morreu. É isso aí. Entendeu? Isso tudo está caminhando. Agora, paralelamente, essa guerra no mundo caminhando, eu creio que primeiro vai acontecer uma guerra mundial, que na minha opinião é a guerra de Gog e Magog. Entendeu? Essa guerra É o Armagedon ou não? Não. É a guerra de coisas Gog e diferentes. Magog, que está lá em Ezequiel 38. Essa guerra vai causar um caos no mundo, que é o pano de fundo necessário para se fazer um acordo de paz. Magog são esses povos que se aliam. Nós estamos falando de Turquia, os persas Irã. estarão inclusos aí, né? Estamos falando de Isso são Rússia. citados pelo nome. Pelo nome. Tá? Pelo Ah, é? São nome. os descendentes de Jafé. Entendeu? Exatamente. Eu tenho uma pregação que eu dou todos os nomes. Fiz um estudo extenso da etimologia e tudo. Ou seja, quando você vê esses caras, são todos esses que estão hoje Sim. aliados. Rússia, China, Turquia, Irã. Índia também, não? Não. Índia não. Não, a Índia está do outro lado. É, tá do outro lado. A Índia está com os Estados Unidos.
Tá. É. Então, agora, você vê que coisa interessante. A Pérsia foi a nação que permitiu que o povo de Israel que estava no exílio voltasse. Sim. Então, quando Ezequiel profetizou, ele falou de uma coisa que na época era um oxímoron, né? Um paradoxo, uma contradição. Por quê? Porque os persas é que libertaram o povo. Falaram, pode voltar, nós te damos dinheiro, te damos cartas. E aí Ezequiel escreve que no futuro os persas estariam ligados a Gog e Magog para invadir Israel. Então você vê como Deus é tremendo. Deus Tem conhece... um período de paz, um período de relativa paz. De né? relativa paz. Então, quando você olha toda essa galera que está envolvida em conflito de China com Taiwan, Rússia com o eixo Ucrânia, de Magog se alinhando. Irã, é tudo o eixo de Magog, entendeu? Então, na minha opinião, vai acontecer essa guerra mundial que vai ter consequências mundiais, Gog e Magog, que vai tentar invadir Israel e Deus vai intervir. No final disso é que vai haver um acordo de paz. E nesse acordo de paz, Israel vai estar, sabe, muito fragilizado, embora vai ter uma vitória acachapante da parte de Deus. O povo vai estar falando, nós precisamos de paz. Então, cada um cede um pouco. Israel, cede um pouco. Olha, você vai ganhar o direito de construir o seu templo. Pensa, lá em Abu Dhabi já as 3 religiões juntas. Por que não? Os muçulmanos adoram na sexta. Os judeus no sábado, os cristãos no domingo. Mas é claro, ninguém atrapalha ninguém. Ninguém atrapalha ninguém. Quando o livro de Apocalipse fala para o anjo dar uma vara de medir para João, fala assim, olha, você meça o templo, mas você não entre na parte dos gentios, porque eles têm o direito por 42 meses. O que quer dizer isso? 42 meses são 3 anos e meio. 3 anos e meio. É a metade da tribulação, a parte, aí, né? a grande tribulação. Aí ele diz assim, você pode construir... Mas não entre na parte dos gentios. A parte dos gentios é que são as 2 mesquitas lá. Olha como interessante. Deus né? vai revelando se até isso. Só vai poder construir o terceiro templo. No passado, aquele monte inteiro era do povo de Israel. Quando Salomão construiu, era um monte mesmo. Quando Zorobabel e Esdras construíram, continuava o monte. Quando veio Herodes o Grande, ele fez uma... Ele aplanou? Aplanou tudo. Aplanou. Entendeu? Embaixo tem arcos maravilhosos. É uma obra de construção extraordinária. E ele diz que no futuro eles vão poder construir, mas não um templo, não o lugar todo. Eles vão ter que permitir que a parte dos gentios e pro judeu, goi, são as outras nações. Os goim, né, que são os gentios, são as outras nações. Você construa, mas não entre na parte deles, porque eles vão... está governando por 42 meses. Então não vai ser do mesmo tamanho o templo? Vai ser menor? Ele vai ter uma área que está à direita. Eu comecei falando, acabei não terminando. Quando uma pessoa um sacerdote estava queimando uma vaca vermelha, que é uma vaca sagrada, que não pode ter um novilho, pelinho, né? seja diferente, que ele fica lá, ele era queimado no Monte das Oliveiras. Quando você for lá, você vai entender bem. No Monte das Oliveiras, você olha para o muro do templo e você vê a porta formosa ou a porta dourada. Por onde Jesus quando ela era por onde Jesus entrou, quando ela era aberta, você via até a entrada do templo. Hoje, eu levei, nesse ano agora que eu levei meu grupo, eu levei o povo lá. Eu falei, vocês estão vendo a porta dourada? Olha onde ela aponta. Não aponta para nenhuma das 2 construções. Ela fica bem à direita. Então... de sul para o norte, o templo vai ser reconstruído na parte direita, ou seja, na parte norte do Monte Moriá. Para onde tem um visual da porta. É isso que eu ia falar, da porta você vai conseguir ver. Conseguir olhar, através da porta você vai conseguir olhar, lá do Monte das Oliveiras, você vai conseguir olhar lá dentro e ver o templo. Então, não vai ser necessário tirar nenhuma das construções. Entendi. E o acordo de paz vai permitir isso tudo. Vai envolver economia, dinheiro, porque essas nações vão receber apoio da Europa, dos Estados Unidos. E o diálogo religioso cresce. Por exemplo, o Papa Francisco, é um outro sinal para a galera aqui. O Papa Francisco, ele, como nenhum outro Papa, está construindo essa religião mundial, sem alma, que dialoga com várias matizes religiosas, o nome dessa paz e dessa tolerância, que a gente apelidou de Crislã, né? Que é uma